É muito provável que você não conheça o clube de hoje na série dos campeões italianos. Se você conhece, parabéns, você realmente é um profundo admirador do futebol italiano. Se você não conhece, sigam conosco que depois da vinheta a gente vai contar a história desse clube. Ciao amici, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Papo Calcio. Meu nome é Enzo, muito provavelmente vocês já me conhecem, sou um dos apresentadores aqui do canal. E hoje vamos dar seguimento à nossa série I Campioni d'Italia, que conta a história dos campeões italianos da liga mais importante de futebol na Itália. Hoje, especificamente, vamos falar de um clube que a grande maioria das pessoas provavelmente não conhece. Mas antes de começarmos o vídeo propriamente, rapidinho eu vou pedir para vocês que vocês sigam-nos nas nossas 3 redes sociais. Nós temos perfis nas 3 maiores redes sociais hoje: Facebook, Instagram e Twitter. É sempre o mesmo identificador, @PapoCalcio. Vai aparecer aqui embaixo o identificador. Além disso, curtam esse vídeo. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, já larguem a curtida, que é importante para que o YouTube recomende o nosso trabalho para mais pessoas e que entenda que o nosso trabalho é relevante. Além disso, convido-os a se inscreverem aqui no canal, continuarem conosco, ativem as notificações de vídeos novos, que a gente sempre traz conteúdos bem legais para vocês. Tá bom, pessoal? E vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos falar da Novese, um time sediado em Novi Ligure, uma cidade que está localizada na região de Piemonte, que é a mesma região, por exemplo, que abriga Turim, né, que é a cidade de Torino e Juventus. Vai aparecer um mapinha aqui com a localização para vocês se situarem um pouco melhor. Esse clube teve o seu nascimento em 1919, portanto tem 102 anos. Nasceu sob o nome de Unione Sportiva Novese, mas hoje, devido às várias refundações que o clube sofreu ao longo do seu período de existência, é denominado Associazione Sportiva Dilettantistica Novese, ou simplesmente Novese para os torcedores. Bom, é um clube que tem alguns apelidos, né? Os apelidos principais são Bianco Azzurri, por causa da camisa. Vai aparecer aqui uma foto com um uniforme característico. São faixas, 2 faixas azuis intercaladas por uma faixa branca. Eles também levam uma cruz, né, no centro da camisa, e também são conhecidos como Bianco Celeste também, porque a camisa é um azul bem claro e a outra cor principal é branco. Devido a isso, são os 2 apelidos que a Novese carrega. A equipe, o clube no caso, já passou por 4 refundações desde a sua primeira fundação em 1919. Logo em 1926, o clube sofreu aí a sua primeira mudança de nome. Na verdade, o clube sofreu uma grave crise entre os societários, e aí teve que voltar em 1926 com um outro nome, mas também sofreu mais 3 refundações, 1937, 1974, e a mais jovem dessas refundações em 2016. Bom, o clube da Novese hoje disputa um campeonato da 6ª divisão da Itália, que é a Promozione, que é uma liga amadora, né? É considerada a 6ª divisão italiana, mas vocês vejam que é um clube que carrega em sua história, a gente vai falar um pouquinho disso, um título italiano, umas circunstâncias aí bem características da época. Mas hoje, devido às graves crises que sofreu ao longo de sua existência, disputa aí uma liga amadora. É um time que se apequenou ao longo do tempo e, infelizmente, é um clube aí que a gente retrata na história, mas é muito difícil da gente, principalmente aqui no Brasil, a gente conseguir ter acesso aos jogos, né, da Novese. Bom, continuando a ficha do clube ainda, o clube nasceu pelo desejo e vontade de alguns desportistas, né, que já eram ligados a 2 clubes que existiam na região, que era a 9 FBC e
a Libertas. Esses dois clubes, né, os jogadores desses dois clubes se uniram e fundaram a Novese em 1919. Como eu disse, as cores da equipe são branco e azul claro, por isso Bianco Celeste, né, um dos apelidos. Já apareceu lá a imagem, a gente vai colocar aqui de novo a imagem do uniforme para vocês terem a real dimensão do porquê a gente está falando isso algumas vezes. A Novese nasceu também do impulso, né, esses jovens que faziam parte de outras equipes e fundaram a Novese, principalmente o Natale Berretta, o Agostino Montesoro e o Armando Parodi, que eram ex-jogadores de futebol, e eles se juntaram aí para a fundação da Novese. Bom, por que a gente está trazendo a Novese aqui para o Campione d'Italia? Na temporada 21-22, logo na época pós Primeira Guerra, aconteceu aí uma particularidade no futebol italiano. Logo após o término da Segunda Guerra, o futebol começou a se demonstrar um esporte muito expoente no mundo, principalmente na Itália. E a Liga, né, a então Federação Italiana de Futebol, ela se deparou com um campeonato muito inchado. Tinham aí cerca de 80 equipes que faziam parte do campeonato à época. E por causa disso o calendário ficou, que eles dizem que era infindável, porque eram muitos jogos em seguida. E as grandes equipes, né, as equipes que já eram potências à época, começaram a ficar incomodadas com isso, de terem tantos jogos assim, e alguns jogos para essas equipes não tinham sentido, porque era uma equipe de uma dimensão muito grande, disputando jogos com times bem pequenos, sem fazer juízo de valor, mas era a alegação à época. Então essas equipes propuseram uma reformulação do campeonato à federação, seguindo as ideias de Vittorio Pozzo, que é uma figura aí notável no futebol italiano, inclusive foi um dos técnicos da seleção italiana à época, que propôs uma subdivisão, né, do campeonato em divisões propriamente ditas. A principal divisão, que seria a Série A, seria composta por 24 equipes. Aí teria uma segunda divisão com 48 equipes e mais duas divisões subsequentes, que seriam a terceira e a quarta, que seriam divididas em grupos regionais, né? Bom, foi feito um plebiscito para que essa ideia fosse à frente ou não, e 22 equipes desse total aí de 66 equipes, 22 foram favoráveis a essa reformulação do campeonato. Dentre essas equipes, Casale, Genoa, Inter, Juventus, Milan e Provercelli, que à época já eram campeões italianos, mas existem outras equipes que também são notáveis, como Bolonha, Verona e Venezia, foram favoráveis à reformulação. Mas 52 outras equipes foram contrárias, e aí instaurou-se o problema, porque você tinha equipes que queriam que o formato fosse mantido e equipes que não. O que aconteceu a partir disso? Essas equipes que eram favoráveis à reformulação da competição, elas se desligaram da federação e elas formaram uma confederação, que a sigla é CCI, que é a Confederazione Calcistica Italiana, que é a Confederação de Futebol Italiano, e elas formaram um campeonato próprio, seguindo os moldes do que o Vittorio Pozzo propunha no projeto Pozzo. As outras 52 equipes que permaneceram, né, a grande maioria delas ficou filiada à federação e participou do campeonato que foi organizado pela federação. Então, na temporada 21-22, nós tivemos duas frentes, dois campeonatos. Similar ao que aconteceu aqui no Brasil, né, no campeonato lá que houve a dissidência dos clubes com a Federação de Futebol Brasileira. E aí houveram dois campeões naquela época. O campeão do campeonato da federação, né, que no caso é o que a gente vai retratar aqui, que foi a Novese, e o campeão da confederação, que são dos clubes dissidentes, que foi o Provercelli, tá? Então a história que é retratada
é essa. Bom, e como é que foi essa temporada 21-22 pelo campeonato que foi organizado pela federação? Em princípio, a primeira parte da competição era uma classificatória regional em que 46 clubes participantes foram subdivididos em 6 sessões, né? Foram 6 sessões por regiões. A seção emiliana, cuja a campeã foi a SPAL, né? Que tinham dois subgrupos com 3 e 4 clubes casa. A SPAL ganhou a subdivisão emiliana de forma invicta. A subdivisão da Ligúria, né? A Ligure, que quem conquistou foi a Sampdoria, que é um dos clubes que deu origem posteriormente à Sampdoria. Também venceu de forma invicta na Ligúria, era um grupo só de 6 equipes. A Lombarda, que passou a equipe da Esperia, né? Na seção da Piemonte foi aonde a Novese conseguiu conquistar a sua vaga para a fase seguinte de forma invicta. Em 8 jogos venceu 6, empatou 2 e não teve nenhuma derrota, 14 pontos. Vale ressaltar que naquela época a vitória valia 2 pontos. Na seção toscana, o Pro Livorno, e na seção de Vêneto, Petrarca. Então, Spal, Sampdoria, Esperia, Novese, Pro Livorno e Petrarca, esses 6 clubes foram para a fase seguinte, que era uma fase semifinal, em que foram subdivididos 2 grupos, o grupo A, que lá estavam Novese, Pro Livorno e Petrarca. O Livorno conquistou, ganhou esse grupo A de forma também invicta. Em 4 jogos foram 3 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. Foram 12 gols marcados e 4 sofridos. E no Girone B, a Sampdoria conquistou esse grupo B, disputando aí com Spal e Esperia. E ao contrário da Novese, a Sampdoria ganhou o grupo B, mas sofreu uma derrota ao longo da campanha. E essas duas equipes, então, Novese e Sampdoria, foram disputar as finalíssimas, né? Era um jogo de ida e volta, em que nos 2 primeiros jogos não houve vencedor. A primeira partida disputada em Gênova, terminou 0-0. E a segunda partida disputada em Nove Ligure também terminou 0-0, tendo que ser disputado um terceiro jogo, no qual foi disputado num campo neutro, foi disputado em Cremona, e aí então a Novese conquistou o seu campeonato de 21-22, o único campeonato de forma profissional que a Novese tem em seu quadro de troféus. Ganhou a partida por 2-1 com gols de Ettore Giovanni Neri e Carleto Gambarotta, e sagrou-se campeã italiana de 1921-22 do campeonato organizado pela federação. Como a gente diz, o Pro Vercelli foi o campeão italiano dos clubes que formaram a confederação. Bom, a Novese hoje existe de forma um time semi-amador, amador, mas ainda assim tem notáveis jogadores. A gente falou de 2 deles, né? O Carleto Gambarotta e o Ettore Neri, que foram os 2 jogadores que fizeram os gols no terceiro jogo, ou seja, na final. O primeiro deles, o Gambarotta, é um defensor que, mesmo sendo defensor, fez 6 gols na campanha toda de 21-22, era um dos artilheiros do time na época. Um jogador que disputou ao total 53 jogos pela Novese, ficou no clube de 1920-1925, vai subir a foto dele aqui para vocês verem. O Ettore Neri, a gente não conseguiu achar a imagem dele, mas era um meia, né, que jogou somente aquela temporada pela Novese, em que foi campeão. Anotou 6 gols e fez um dos gols da final. Ele foi o outro jogador que fez o gol da final. O Gambarotta foi o primeiro e o Neri foi o segundo. Mas além deles temos o Luigi Cevenini, que vai aparecer a imagem dele aqui, que é considerado um dos jogadores mais notáveis da Novese, um meia ofensivo, jogava mais pelo lado esquerdo. Jogou também pelo Milan e pela Inter. Pela Inter, inclusive, ele conseguiu ser campeão italiano em 1919 e 20, antes de se mudar para a Novese e ser também campeão italiano pela Novese. Pouco tempo depois foi jogar na Juventus, então ele jogou nos ditos os 3 maiores vencedores de liga, Juventus, Inter e Milan.
Ao total fez 19 jogos com a Novese, anotando 6 gols. Aristodemo Santamaria, que também é considerado um notável jogador da Novese, um atacante. Ele havia já sido campeão italiano com o Genoa na temporada 14-15. Se mudou para a Novese em 20, ficou de 20 a 22 e conquistou um título com a Novese, e depois voltou para a Genoa e conquistou mais 2 títulos italianos. Então ele é um jogador que tem, tinha bastantes títulos aí ao longo de sua história. E finalizando aí o Giuseppe Asti, né, um atacante que viera a jogar na Novese após uma passagem pela Inter, em que também foi campeão lá em 19 e 20. Jogou na Novese também só uma temporada e anotou 2 gols em 6 partidas. Também, tanto ele quanto o Santamaria, além de notáveis jogadores, serviram a seleção italiana da época. Então temos aí um quadro de jogadores, apesar da Novese ter se apequenado na história aí, temos no quadro do clube aí jogadores bastante notáveis. Bom, e aí o que aconteceu com a Novese, já indo mais para o nosso final do vídeo aí, tempos difíceis, né? A Novese é um clube, considerado um clube, já à época não era um clube notável, numa cidade em que o futebol não era um esporte assim tão popular. E ela passou por algumas crises ao longo de sua história. A primeira delas lá na temporada 25-26, quando inclusive ela teve que se retirar do futebol no meio da competição por causa de uma crise societária. E aí em 26 ela foi refundada com outro nome e voltou a existir. Mas o principal é que a temporada típica que eles tiveram, que eles foram campeões lá de 21-22, que não tinham as equipes que já eram campeões italianas, no ano seguinte, em que se restaurou a normalidade da competição, a Novese não conseguiu competir em alto nível com as outras equipes mais fortes. Inclusive no primeiro ano ainda conseguiu se manter na primeira divisão, mas no ano seguinte caiu para a Série B. E aí depois da crise a Novese nunca mais foi o mesmo clube, ficou aí oscilando em Série B, Série D, até que depois teve decretado o seu fim e hoje disputa, como dissemos, a 6ª divisão da Itália, uma liga de forma semi-amadora. E por fim, vamos encerrar o vídeo deixando para vocês aí 2 curiosidades da Novese. A primeira delas é que a Novese é um dos clubes que conseguiu ser campeã de forma quase que avassaladora, aí, de forma muito rápida. A Novese foi campeã com apenas 3 anos de existência. Os outros 2 clubes que conseguiram o mesmo feito foram Inter e Milan, né? Então é um dos 3 clubes que conseguiram ser campeões logo em menos de 5 anos de existência. E a segunda curiosidade é que ela é uma das 3 equipes que não é sediada em uma comuna que é capital de sua província a conquistar um título italiano. As outras 2 equipes Casale, que a gente já retratou aqui, e o Pro Vercelli, que a gente também retratou aqui. A gente vai deixar no card para vocês darem uma olhada nesses vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. O campo de comentários está aqui embaixo, está aberto para vocês sempre. Se quiserem falar direto conosco lá nas nossas redes sociais também, fiquem à vontade. Já aproveitando o ensejo, peço que vocês nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Vai aparecer o identificador aqui embaixo, @PapoCalcio. É sempre o mesmo identificador para todas as redes sociais. Se gostaram desse vídeo ou de qualquer outro vídeo, não esqueçam de deixar a curtida, que é importante para o YouTube nos recomendar para mais pessoas. Se inscrevam no canal, ativem as notificações de conteúdos novos. No mais, nos vemos em algum outro episódio de alguma de nossas séries. Grazie a tutti e arrivederci.